Olá, eu sou Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Bom, começo pedindo desculpas. Semana passada nós não tivemos vídeo, precisei dar uma pausa, organizar algumas coisas. Hoje eu estou gravando 2 vídeos para conseguir ter pelo menos uma semana para evitar que isso acontecesse. Eu estava sem frente, minha culpa, peço desculpas, mas enfim, voltamos aí à nossa programação normal. Espero que continuemos nessa de toda sexta-feira às 10h30 ter vídeo novo, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é ainda sobre a Idade Média. Eu vou falar sobre as edificações cênicas, porque o teatro na Idade Média traz uma novidade do ponto de vista de edificação. Então a gente lembra que lá na Grécia Antiga nós tínhamos os teatros, né, em semi-arena, construídos nas rochas e tudo mais, que respeitavam aquelas tradições, né, o párado, a orquestra, o teatro, a Skene e tudo mais. E depois, no período romano, né, o que nós temos é essa edificação em forma de estrutura distribuída ao longo das regiões, né, do Império Romano. Então, nós chegamos aí na Idade Média, né, acompanhamos historicamente, chegamos na Idade Média, onde o teatro cristão estava muito em alta, onde a gente tinha uma grande utilização do teatro para representar os autos, principalmente os autos da Paixão de Cristo, né? Dentro da igreja e tudo mais. E neste momento, o que acontece é que o teatro não dá conta mais de ficar dentro da estrutura da igreja e ele é posto para fora, né? É representado na rua. Nesse momento que ele é representado na rua, ele precisa ser reestruturado, uma vez que não tinha como você ter um grande anfiteatro romano, por exemplo, nesses pequenos feudos. Nós estamos na Idade Média, o feudalismo estava em alta, estava em alta não, era a única coisa, então você tinha os burgos, né, os burgueses, os senhores feudais e tudo mais estavam ali habitando pequenos feudos, que compunham as cidadezinhas, as vilas e tudo mais. Né? A gente tem uma ideia de Idade Média com grandes cidades, não, isso não é verdade. Nós temos pequenas vilas que se complementam dentro de um reinado e tudo mais. Então, nós chegamos no ano de 1264, quando o Papa Urbano IV ele institui a festa de Corpus Christi como uma celebração para ser feita na cidade, né? Não mais dentro da igreja. Então, a ideia do Papa Urbano era de trazer as festas, todas as religiosidades da Paixão de Cristo, do Corpus Christi, para as ruas, levar isso para as ruas, para facilitar o acesso, uma vez que as igrejas tinham suas restrições de número. Então, o que ele queria, o que ele imaginava, era que todos pudessem ter acesso a isso. E ao fazer esse movimento, necessita-se então de um espaço teatral diferente. Afinal de contas, não dá para se representar no chão, né, com um monte de gente, ninguém vai ver. Então você precisa ter um palco para isso acontecer. À medida em que você tem um palco, eles começam a pensar: a praça da cidade não é uma praça muito grande, né? Não, na praça da frente da matriz, da igreja matriz e tudo mais, não é uma praça muito grande, não acomoda todo mundo, as pessoas não conseguem enxergar. Então surge os carros-palco, que são carroças, basicamente, em que os cenários eram montados em cima das carroças, certo? E no primeiro momento, o que você tinha eram esses carros-palcos, que era um único carro para o espetáculo inteiro. Então ele tinha uma espécie de roca, né, uma roda dentro, em cima dele, e ele era meio pentagonal, essa roda, com 5 cenários, ou 4 cenários, ou 3 cenários, dependendo do que se iria dizer, ou da condição do espetáculo, e ele girava, né? O espetáculo, a roda girava ali, e cada um das faces, por assim dizer, tinha um cenário onde acontecia uma representação. Normalmente a representação da Paixão de Cristo, ou seja, o momento, né, a história, os últimos momentos de Cristo, desde de que ele conta para os da Santa Ceia até a sua crucificação. Ok?
que aliás até hoje é encenado quando a gente pensa nas representações do Corpus Christi, né, das festas de Corpus Christi aqui no Brasil, por exemplo, né, aqueles tapetes de serragem e tudo mais. Em alguns lugares você tem esses pequenos espaços, né, onde representam os caminhos da paixão de Cristo. Mas o que você começa a ter, quando você tem isso, você tem uma modificação estrutural muito grande, porque você deixa de ter a necessidade de ter um palco, um local fixo, um endereço, rua tal, esquina com a rua tal, e passa a poder levar o espetáculo, ou seja, levar também a paixão de Cristo para vários lugares. Os carros palco, eles permitem duas formas de exibição. A primeira delas é onde o público se mexe pelas estações. Então você enfilera os carros do primeiro ao último na frente. Estou pondo algumas imagens aí para vocês acompanharem. E o espetáculo vem acontecendo nessa sequência, né? E o público vai acompanhando esse espetáculo. Um outro momento, já que você pode também fazer, é fazer com que o palco ande e avance, né? As carroças avancem e vão mudando as estações. Esse tipo é muito interessante quando você tem, por exemplo, relatos de representações que acontecem dentro das cidades, dentro das vilas. Ou seja, então, na primeira, as pessoas ficam paradas nas portas das suas casas, nas janelas das suas casas, a carroça vem, representa o primeiro momento e vai para um outro ponto. Depois vem a segunda, chega ali naquele momento e representa. Depois vem a terceira, vem a quarta e assim sucessivamente. Então, existe um dinamismo que o carro-palco traz para o teatro da Idade Média, fora da igreja, que vai ser muito visto até hoje. Você consegue ver e pensar em elementos que agem da mesma forma. Os circos, por exemplo, até hoje, agem dessa forma, onde o circo vai até as pessoas. Claro que depois o circo se ressignifica em um outro caminho, tem a questão da arena, da tenda e tudo mais, mas num primeiro momento, principalmente, e que depois na comédia dell'arte a gente vai ver muito isso, as trupes de comédia dell'arte andavam com seus carros palcos, que suas carroças, que eram palcos, e as representações aconteciam ali. Vou chegar a falar da comédia dell'arte mais para frente, mas eu venho falando dela há muito tempo, né? Porque realmente é um marco muito importante e um dos momentos históricos do teatro mais importantes que nós temos, né? Pelo menos da história do teatro. A gente pode pensar em outros momentos ao longo da história, depois o trabalho de Stanislavski, o trabalho do Brecht e tal, mas a comédia dell'arte ela tem um impacto muito grande, mas é questão para outros vídeos. Então, pensando na estrutura do carro-palco, né? Tal como no teatro grego e no teatro romano existia uma nomenclatura para se acontecer, aqui também. Então, nesse primeiro momento, e nos próximos vídeos nós vamos falar quando o povo toma conta disso, mas num primeiro momento a igreja está muito concentrada e ela que produz, ela que apresenta esse tipo de encenação, nós temos à esquerda o paraíso, né, as representações do paraíso, Deus Pai poderoso ali sendo representado ao paraíso. Ao centro, normalmente, acontecia o desenrolar da história, então você tem, por exemplo, quando você está fazendo um alto sobre Pedro, você tinha ali essa imagem aqui é de um alto sobre Pedro, né? Então você tem à esquerda o paraíso, ao centro você tem a vila, né, onde Pedro mora e tudo mais, a questão do Pedro ser um pescador, você tem a representação aí do mar e tudo mais, e à direita o inferno, e é daqui que surge a expressão a boca do inferno, né? Daqui que surge o termo boca do inferno, que realmente é uma estrutura muito interessante e que ao longo do passar do tempo e conforme as pessoas vão tomando conta disso para si, né? Ele vai ganhando uma importância muito grande. Então, na boca do inferno existe digamos, uma qualidade artística muito grande, porque a boca do inferno é realmente uma boca. Existem tractanas que fazem com que portas se abram dentro e façam a boca cuspir fogo. Ao lado de fora você tem diabos dançando, demônios dançando e tudo mais. Então é um momento muito, muito importante nas representações dos autos que acontecem. Né? A tentação de Cristo
em ir ao inferno e ver as mazelas do mundo, tudo acontecia nesse momento, nesse lugar que nós temos. Então, a igreja vai abrindo um pouco mão, perdendo um pouco a rédea disso, porque o povo vai tomando para si as formas de representação, e por mais litúrgicas que os autos pascuais são e tudo mais, o povo vai tomando e vai trazendo para si a linguagem mais popular, uma linguagem mais vulgarizada. Quando eu digo vulgarizado, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de popular. E trazendo e contando. Então, o que você começa a ter são pessoas que começam a representar esses autos pascuais à sua maneira. Contar essas histórias com base nas suas crenças, que sim, eram as mesmas, mas todo mundo tem a sua própria interpretação da sua própria religião. Né? Ninguém consegue seguir. Então, eu tenho uma interpretação sobre a minha religião, você pode ter a mesma religião que eu tenho, mas você tem uma interpretação diferente sobre alguns valores e tudo mais. Então, o povo começa, nesse momento, a trazer para si e contar à sua maneira esses autos pascuais, esses autos bíblicos, né? E aí que as coisas ficam interessantes. Porque à medida em que os patrícios, os burgueses, os artesãos começam a ter a liberdade para contar essas histórias, eles fazem isso fazendo adaptações, jogando a história de Cristo para os dias de hoje, contando sobre a forma como eles entendem determinados assuntos, determinados dogmas, pensando sobre a forma de fazer, então qual roupa usar, de que maneira falar e tudo mais. E isso começa a se expandir, se disseminar. E aí existe a necessidade do povo, das pessoas que vivem nas cidades, de fazer outras coisas e não mais apenas autos pascuais ou autos bíblicos. E é aí que o teatro ganha outras roupas, outras formas. Mas isso eu deixo para a semana que vem, porque senão o vídeo fica muito longo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assina o sininho para receber mais notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã, se eu estiver bem, mas eu prometo que pelo menos na semana que vem está garantido, porque eu já estou gravando na sequência. Tá certo? Desculpa mais uma vez pela semana passada, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau!